Alguns lugares abandonados são simplesmente assustadores, sendo que muitos desses locais são cheios de lendas e mistérios. Alguns carregam histórias tão horripilantes que desencorajam até mesmo os mais céticos a visitarem esses locais. Pensando nisso, hoje nós aqui do canal separamos para você pelo menos 12 lugares mais assombrados do mundo. Mas antes de continuar, se não for inscrito, peço que você se inscreva e ative o sino para receber todas as notificações. E se possível, confira também outros vídeos aqui do canal. Bom, meu nome é Júlio e você é muito bem-vindo aqui no Casos Incógnitos. Em 12º lugar, Buddy, Califórnia. Localizada no estado da Califórnia, Buddy é a cidade fantasma mais famosa do oeste americano e preserva ainda hoje grande parte das construções e costumes da época da Corrida do Ouro. Tudo começou em 1857, quando William Budden descobriu o ouro na região. Em 1861, quando a primeira mina foi instalada no local, acabou atraindo milhares de pessoas em busca do minério. A cidade começou com aproximadamente 20 mineiros, mas cresceu de uma forma tão exorbitante que no seu auge chegou a ter 10 mil habitantes. Mas o sonho dourado durou pouco. Em 1915, as pessoas que ali viviam parecem ter fugido da cidade às pressas, e muitos dos seus pertences foram deixados para trás. E um grande vazio tomou conta da cidade de Buddy. E assim, ela se tornou uma verdadeira cidade fantasma. Em 1962, Buddy foi transformado em um parque estadual, e assim o local conta com alguns pontos turísticos muito peculiares. Como por exemplo a Igreja Metodista. A partir do estacionamento, pegue a trilha que leva até a Green Street, e logo no começo dessa rua estará a Igreja Metodista, construída em 1882. Outro local bastante visitado pelos turistas é a casa de James Stuart Cain, um dos responsáveis pela existência de vários negócios em Buddy. E essa casa fica a menos de 60 metros de distância da igreja. E assim como toda a cidade, não pode faltar também um hotel, conhecido como The Chamber Hotel, que é um típico salão. Em seu interior, não é possível entrar. Dá para olhar pela janela toda a estrutura desse bar, exatamente como foi deixada na época, uma verdadeira relíquia, praticamente uma máquina do tempo. Em 11º lugar, State Guest Mansions, Pequim. As chamadas State Guest Mansions são propriedades que deveriam estar prontas para morar no ano de 2010. E essas casas continham decorações que incluiriam arcos majestosos, colunas imponentes e fachadas, mas a realidade não acompanhou a ambição do projeto, sendo que mais de 260 propriedades nunca receberam seus primeiros ocupantes. E a empresa responsável pela construção, Greenland Group, abandonou o projeto em 2012, deixando para trás uma visão surreal de uma grandiosidade inacabada. Diversas histórias circulam sobre as razões por trás desse abandono, mas há relatos de que a corrupção e a escassez de fundos foram os principais motivos para a interrupção do projeto. E além disso, algumas leis rigorosas contra construções irregulares também entraram em jogo. E o resultado são essas luxuosas mansões abandonadas. E o que predomina nesse local são as vegetações, animais como aves, gado, cães e alguns moradores de rua. E o que deveria ser um condomínio de elite acabou virando um ambiente pacato e fantasmagórico. Em 10º lugar, Copperhill Down, Inglaterra. Copperhill Down é uma aldeia no condado de Wiltshire, e foi construída pelo Ministério da Defesa do Reino Unido para que fosse utilizada como cenário para que as forças armadas pudessem treinar para combates realizados perto da área urbana. A cidade foi planejada para se parecer com uma vila alemã de Baviera. Hoje é propriedade do Ministério da Defesa para realizar testes em cursos de treinamento. Eles ocasionalmente abrem ao público para simular uma cena de guerra, mas a maioria dos visitantes estão interessados apenas em ver o local. As poucas pessoas que têm acesso a Copperhill Down guardam assustadoras lembranças de um lugar com uma ambientação peculiar, com ar sombrio e fantasmagórico. Em 9º lugar, Almaden, Emirados Árabes. A 60 km dos grandes e glamurosos prédios da capital, uma vila perdida está misteriosamente há décadas enterrada por areia. Situado na E44, antiga estrada do Bairro Hatta, foi completamente abandonado por seus moradores, e as razões ainda permanecem um mistério. Em ruínas e coberta pela areia do deserto de Sharjah, a pequena cidade abandonada é composta por duas fileiras de casas idênticas, com uma mesquita instalada em uma de suas extremidades. Estima-se que as construções tenham sido feitas entre os anos 70 e 80, como parte de um projeto habitacional. Os moradores da região afirmam que as casas abrigam integrantes da tribo Al-Ketbi, uma das mais antigas e tradicionais famílias do país. Reza a lenda que a cidade foi abandonada há décadas depois de ser assombrada por um terrível gênio, que se trata de uma antiga criatura da mitologia muçulmana. Mas é claro que isso não passa de uma lenda, mas independente de tudo isso, não dá para negar que o ambiente é muito assustador.
Em oitavo lugar, usina Tekvarcheli. Localizado na Geórgia, Tekvarcheli era uma cidade de mineração de carvão que se tornou importante durante a Segunda Guerra Mundial. No entanto, com conflitos ao redor e uma economia em declínio, e as minas fecharam uma após outra, forçando as pessoas a se mudarem do local, deixando o local totalmente desabitado. E assim, Tekvarcheli reduziu o abastecimento, e os residentes do local contavam com fornecimento de helicópteros por forças russas e separatistas durante 413 dias. E hoje em dia, esse lugar está praticamente abandonado, pois a maioria das pessoas que frequentam o local são turistas que querem conhecer a arquitetura soviética e as minas que agora estão fechadas. E como podemos perceber nessas imagens, a qualquer lugar que olhamos de Tekvarcheli, percebemos a vegetação crescendo e invadindo os prédios e os demais locais, deixando assim o local com uma aparência apocalíptica e assustadora. Em sétimo lugar, Glen Hill, Novo México. Localizada na fronteira entre o Novo México e Texas, Glen Hill era uma parada à beira da estrada na Rota 66 americana. Como a cidade ficava entre dois estados, o gás podia ser bombeado de quaisquer dos lados, dependendo de qual estado oferecesse o menor preço. Em meados do século XX, a Rota 66 foi realinhada, tornando irregular as paradas como as de Glen Hill. Percebemos pelas ruas áridas e desertas e pelas construções abandonadas que Glen Hill também se tornou uma cidade muito assustadora. Em 2007, o distrito foi adicionado ao Registro Nacional de Lugares Históricos. Em sexto lugar, Chaitén, Chile. Em maio de 2008, o vulcão Chaitén provocou a evacuação total desta pequena cidade. A destruição não se deu somente pelas cinzas que cobriram todo o local, mas também porque as lavas provocaram o deslocamento de um rio, e assim acabou dividindo a cidade em duas partes. Aos poucos, alguns moradores foram voltando ao local, e as atividades na cidade voltaram a funcionar novamente, enquanto outros desistiram do local. No entanto, o cenário nos dias de hoje podemos perceber que ficou muito sombrio, pois há casas abandonadas com o mato tomando conta, carros enferrujados e se desmanchando com o tempo, o que de fato acaba atraindo turistas anualmente para conhecer Chaitén, pois ainda que amedrontador, o cenário de solidão é muito impressionante. Em quinto lugar, Centralia. A cidade de Centralia fica localizada na Pensilvânia, nos Estados Unidos. Ela foi fundada em 1841 e tinha como principal foco da economia a indústria mineira. Em 1962, um incêndio de grandes proporções em uma antiga mina se alastrou por todo o subsolo da cidade, liberando gases tóxicos altamente nocivos. E depois de muita negociação entre o governo e os moradores, Centralia foi sendo evacuada aos poucos. E assim, inúmeras famílias foram realocadas em cidades vizinhas, deixando Centralia totalmente desabitada, parecendo mais uma cidade fantasma. Além de casas velhas, também há inúmeras casas queimadas e demolidas, deixando um cenário típico de fim de mundo. E como o projeto para apagar esse incêndio custaria milhões de dólares, o local continua pegando fogo debaixo da terra e continuará assim pelos próximos 500 anos. Em quarto lugar, Hashima. Hashima é uma ilha japonesa com uma grande abundância de carvão, descoberta em meados de 1887. Quando o crescimento das indústrias no país tomou conta da economia, a Mitsubishi decidiu investir fervorosamente na exploração desse minério, e assim construiu uma grande cidade de concreto na ilha para abrigar os mineradores e suas famílias. Isso contendo escolas, áreas de entretenimento e outras edificações. Mas tudo mudou na década de 1960. O carvão foi trocado pelo petróleo e as minas foram fechadas, e assim se tornou inviável o sustento do local. Através de uma simples imagem aérea, é possível ver como ficou toda a ilha. E o que causa muito espanto são as construções de concretos antigas abandonadas com ar mórbido. Toda Hashima foi evacuada e o último morador saiu de lá em 1974. Hoje a ilha não possui mais nenhum habitante, deixando uma imagem muito sombria e fantasmagórica do local. E assim, Hashima fica na quarta posição dessa lista. Em terceiro lugar, Poliana. Poliana foi uma cidade muito próspera na Abcásia, e ela foi habitada por cerca de 15 mil pessoas, e a principal fonte de renda era a exploração mineira. Mas com o grande conflito dessa república autônoma travada contra a Geórgia, iniciada em 1989, a população diminuiu drasticamente, contabilizando cerca de 200 moradores. Hoje, a cidade de Poliana está abandonada, e assim, o local ficou muito pacato e sombrio. Em segundo lugar, o Orador Sur Glane. A
cerca de 75 anos, a vila francesa de Oradour-sur-Glane não é mais habitada. Porém, seus moradores não a abandonaram como muitos pensam. Em vez disso, todos morreram com ela em apenas um dia no ano de 1944. 642 vidas se perderam ali devido ao incêndio, e nem mesmo suas construções foram poupadas. As ruínas queimadas estão até hoje intocadas, e seu vazio melancólico nos reflete a memória das pessoas que um dia viveram ali. O mundo era tomado pela Segunda Guerra Mundial, quando Oradour-sur-Glane foi capturada pelos soldados alemães, apenas 4 dias após o famoso Dia D, em que as forças dos aliados desembarcaram em massa nas praias da Normandia, que fica ao norte da França, e o objetivo era libertar o país do domínio inimigo. A vila era habitada por cidadãos comuns, de forma que não havia um motivo aparente para que o local fosse atacado. Uma das hipóteses é que o massacre, um dos maiores ataques cometidos por nazistas contra os civis de toda a guerra, teria ocorrido em retaliação à captura de um oficial alemão pela frente da resistência francesa. Mas ninguém sabe ao certo. O que podemos ver é que o local carrega consigo, além de um clima tenso, uma sensação horripilante por estar em um lugar tão devastado pela guerra. Em primeiro lugar, Balestrino, Itália. Balestrino é um antigo vilarejo que está envolto em mistérios, e muitos detalhes de sua história permanecem desconhecidos. O que se sabe de Balestrino é que ele é datado do século XI, entre os anos 1000 e 1099. O local sofreu um grande terremoto entre 6 e 7 graus na escala Richter em 1887 e destruiu boa parte da cidade. Depois disso, poucos moradores restaram no local, mas o vilarejo só foi abandonado de vez por volta de 1950, até porque houve também instabilidade hidrogeológica ali no local. Hoje em dia, Balestrino é a mais famosa cidade medieval fantasma da Itália, e as histórias de assombrações já fazem parte do seu folclore. Poucas pessoas se arriscam a visitar as ruínas tomadas pela vegetação, pois o local reflete um ar muito misterioso. Mas normalmente o local é acessado apenas por drones, e assim Balestrino fica na primeira colocação dessa lista. Bom, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de conferir também outros vídeos aqui do canal e nos vemos no próximo vídeo.